e lixas tipo madeira. Durante todo o processo, é utilizada a câmara com exaustor Essence Dental VH. A estante exaustora VH tem a função de oferecer maior proteção ao técnico no laboratório de prótese. Planos de orientação. Na confecção dos roletes de cera, poderão ser utilizadas as ceras número 7 ou número 9 da Dentbras, de acordo com a opção do técnico em prótese. Será necessária uma placa e meia de cera. Demarcar a lâmina de cera em 10 ou 12 milímetros, fazendo uso de uma régua milimetrada com o auxílio de uma espátula Lecron, dependendo da técnica de registro oclusal que o cirurgião dentista utilizar, podendo este fazer o uso da técnica do desgaste de Patterson. Com a placa de cera já demarcada as divisões, plastificá-la sobre a chama e dobrá-la em forma sanfonada. Unir as duas partes dos roletes já dobrados com o auxílio de uma espátula número 31 bem aquecida. E com uma espátula número 36, alisar o rolete de cera uniformizando-o. Plastificar o rolete sobre a chama da lamparina, formando um arco de acordo com o tipo de rebordo alveolar. Fixar a base de prova e recortar com o auxílio de uma espátula Lecron o excesso na área de tuberosidade. Fixar com espátula número 31 aquecida. E adicionar cera nas áreas irregulares do rolete. Com o auxílio de uma espátula Lecron, retirar os excessos de cera. Com uma espátula número 36, alisar o rolete de cera pela vestibular e palatina. Executar o acabamento final dos planos de orientação. A altura do rolete de cera na região anterior deve ter aproximadamente 20 milímetros da borda da base de prova até a superfície oclusal, lateralmente ao freio do lábio, e 15 milímetros medidos da borda da base da prova até a superfície oclusal, lateralmente à tuberosidade. A largura do plano de cera deve ter cerca de 10 a 15 milímetros em toda a sua extensão, conforme a divisão inicial da placa de cera.
O registro das relações intermaxilares serão executados pelo cirurgião dentista de acordo com a técnica de sua opção. As ceras número 7 ou número 9 da Dentibras oferecem excelentes condições para ser utilizadas na técnica do desgaste de Patterson pelo cirurgião dentista. Linhas de referência. Durante o processo das relações intermaxilares, o cirurgião dentista demarcará as linhas de referência nos planos oclusais. Linha média ou linha mediana, linha alta ou linha do sorriso, linha dos caninos. Estas linhas de referência têm por finalidade determinar o tamanho e largura dos dentes anteriores e, seguindo a tabela de articulação, serão selecionados os dentes posteriores. Montagem no articulador. No processo de montagem no articulador, as bases dos modelos funcionais, superior e inferior, serão desgastadas com brocas de tungstênio da Microdent, formando as referências para montagem e remontagem das futuras próteses totais denominadas de split cast. Utilizar uma fita adesiva encaixando todo o modelo em sua base. Esta técnica executada tem a função de conter o escoamento de gesso durante o processo de montagem no articulador. Fazendo uso de um pincel médio, vaselinar o split cast no modelo, como também a placa de montagem do articulador. O professor Enilson Carneiro recomenda o uso do articulador JP30, desenvolvido pela Gnatus, pois este articulador é versátil, anatômico, de fácil manuseio, com seu sistema de ajuste rápido. Torna-se um articulador com maior inter-relação dentista e técnico em prótese. Colocar o modelo superior com o plano de oclusão já registrado sobre a mesa de camper do articulador Gnatus, propiciando uma inclinação antero-posterior em relação ao plano de camper. Fixá-lo com a cera de articulação Dentibras. Verificar a relação do ramo superior e inferior do articulador e deixar paralelos em relação ao plano de Frankfurt, fazendo uso do pino incisal em relação à mesa incisal. Observar o espaço entre a placa de montagem e o modelo sobre a mesa de camper. Hidratar o modelo e preencher com gesso de presa rápida. Fechar o articulador apertando lentamente. Iniciar o acabamento com a espátula de gesso. E com os dedos, alisar o excesso de gesso. Após a presa do gesso, retirar do articulador a mesa de camper e fixar a base de montagem no ramo inferior do articulador. Adaptar o plano superior unido ao inferior e fixar com cera de número 7 bem aquecida na base do modelo inferior.
Deve-se verificar o contato do pino incisal em relação à mesa incisal. Hidratar o modelo e preenchê-lo com gesso. Aplicar parte do gesso também na placa de montagem. Fechar o articulador. E iniciar o acabamento do gesso como anteriormente. Aguardar a presa do gesso, retirar as fitas adesivas e com uma tira de lixa, realizar o acabamento final, encerrando o processo de montagem. O cirurgião dentista transferirá os movimentos das relações intermaxilares registrados em seu paciente para o articulador, ajustando as regulagens dos guias condiliares e as relações do ângulo de Bennett, fazendo as anotações para uma posterior necessidade. Verificar o registro do pino incisal demarcado em relação à mesa incisal. Com estas referências, o técnico iniciará as montagens dos dentes artificiais. Seleção dos dentes artificiais. Na seleção dos dentes artificiais, utilizar uma régua milimetrada flexível e, a partir da linha mediana, mensurar o espaço correspondente às linhas de canino a canino, observando a curvatura em toda a sua extensão. Medir da linha alta do sorriso até a borda do plano oclusal, para obter o comprimento do dente central sem a extensão do seu colo. Observar o tipo de rebordo alveolar no modelo junto às informações fornecidas pelo cirurgião dentista em relação ao biotipo do paciente e, com auxílio da carta molde Natus Dente, selecionar os dentes do biotipo quadrado, ovalado e trapezoidal. Os dentes selecionados serão observados quanto às suas articulações nos modelos correspondentes Natus Dente. A Natus Dente desenvolveu uma escala de cores que oferece facilidade e uma perfeita tomada de cor junto ao paciente. Cor 60, 62, 65, 66, 67, 69, 77 e 81. O Natus Dente é um dente de tripla prensagem dos incisivos e